Saúde, bem-estar e informação. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Saúde. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Eu, como vocês já sabem, Almir Sabrosa, médico oftalmologista, e hoje vamos falar de uma glândula pequena no tamanho, mas imensa na importância, que é a glândula tireoide. E por que é tão importante falar sobre a glândula tireoide? Porque a tireoide ajuda a regular quase tudo no nosso corpo, do nosso humor ao funcionamento do intestino. E quando ela não está funcionando bem, o nosso corpo dá sinais. E quem nos ajuda a desvendar tudo sobre os cuidados com a tireoide é a endocrinologista Ana Cristina Belcito, chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital São Vicente de Paula. Ana, bem-vinda, boa noite ao nosso programa. Obrigada, Almir. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre a nossa glândula tão importante. Lembrando que você que quer participar com a gente, é só enviar as suas perguntas e mensagens pelo WhatsApp da Rádio Catedral no 3231 3567 ou pelas redes sociais da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube, pela Web TV Redentor. Não deixem de participar. Ana, os nossos ouvintes, podem entender, estou saindo um pouco do meu lado médico aqui, estou como entrevistador. O que é a tireoide, e qual é a função dela no nosso corpo humano? A tireoide é uma glândula de mais ou menos 25 gramas, no formato de borboleta, e ela tem uma localização bem estratégica, bem central no nosso organismo. Ela fica na parte anterior do pescoço, mais ou menos abraçando a traqueia. É uma glândula que pode aumentar de tamanho conforme as patologias. Ela pode chegar até 60 gramas, 70, 80 gramas, quer dizer, ela pode, em situações patológicas, virar um bócio, um aumento importante, e pode até atrofiar, ficar menor que isso em situações de hipotireoidismo. Então, até um tamanho variável, antigamente a gente via aquele famoso bócio, que também pode ser por falta de iodo, que ficou uma coisa, foi uma coisa muito importante até para, em termos de saúde pública, passarem a iodar o sal. Então, a coisa do bócio, como se via isso antigamente em fotografias, em imagens de pintores famosos, aquela tireoide aumentada, aquele bócio, era bem uma coisa que a gente... Era bem interessante essa questão da saúde pública ter pensado nisso e passado a iodar em regiões que a gente não tem acesso ao mar. Em situações mais de interior, o sal é iodado e tem a quantidade suficiente de iodo para a população em geral não ter problemas de hipotireoidismo e bócio. Então, é uma glândula super importante que é comandada pelo TSH, que é um hormônio da hipófise, que é uma glândula que está na base do nosso crânio, que manda mensagem para todas as outras glândulas do corpo. Ela só dá as ordens e a tireoide recebe essa ordem da hipófise, através do TSH, e aumenta ou diminui a produção do hormônio T3 e T4. Então, essa é uma pergunta que eu ia te fazer, Esses hormônios são super importantes, produzidos pela tireoide, o T3 e T4. E para que eles servem? Então, a hipófise vai lá e manda a informação baseada numa percepção que ela tem do momento que a gente está. Então, a hipófise percebe de forma sensorial, porque ela está na base do cérebro, ela tem informação cerebral, ela tem informação do hipotálamo, do hipocampo. Então, ela tem uma percepção do que está acontecendo ao nosso redor. E através dessa percepção sensorial, de temperatura, de estresse, de tudo, da parte ginecológica, dos hormônios ginecológicos, ela tem uma informação global do que está acontecendo e manda as informações para todas as glândulas do nosso corpo. Aí manda uma informação para a tireoide. Olha, você produz mais, você produz menos. Então, ela vai comandar. Então, ela é importante na parte da fertilidade, ela é importante na parte do metabolismo da gordura, ela é importante na parte da temperatura corporal, do ritmo cardíaco, pele, memória, desenvolvimento cerebral, principalmente você vê que as crianças, que nascem com deficiência de hormônio tireoidiano, vêm a desenvolver cretinismo, um retardo mental. É importante hoje em dia essa coisa do teste do pezinho, que é obrigatório, justamente para pegar esses casos da deficiência do hormônio tireoidiano, justamente para evitar um retardo mental.
que antigamente a gente não tinha essa ideia, né? Então, ela manda, né? A hipófise manda e a tireoide obedece, fazendo toda a regulação da questão, que a gente ouve muito falar da tireoide hoje, na questão da obesidade. Isso. Então, ela é famosa principalmente por isso, mas as pessoas esquecem, né, a questão do coração, que ela comanda o ritmo cardíaco, que a função intestinal também ela está relacionada, problemas de pele, questão de memória, depressão, humor, tem relação com distúrbios da psiquiatria também. Né? Então é uma coisa bem importante, certeza. até quadro psiquiátrico. A gente às vezes vê um quadro psicótico, muitas vezes tem uma tireoide ali por trás, né, do hipertireoidismo. Então ela manda, né, em vários sistemas. Com certeza. E é uma coisa, né, que as pessoas quando chegam, né, pra gente perguntando, eu tenho hipo ou eu tenho hipertireoidismo, né? Aquela coisa quando tem uma doença da tireoide. A gente vai falar um pouquinho depois das outras, mas eu acho que essas são as principais, né? Então, a pergunta que chega pra gente, né, através dos nossos ouvintes, né, o que é, né, o hipo e o que é o hipertireoidismo, né? E quais são os seus principais sintomas? Sei que é um quadro grande, né? Mas um resumo assim... Mas é bem fácil, né? Porque quando você fala hipo, você pega o prefixo hipo, de pouco. Quer dizer, existe algum problema na tireoide que está fazendo com que ela produza menos hormônio. Então, apesar da tireoide, da hipófise, mandar uma informação, falei, olha, tireoide, produz hormônio tireoidiano. A tireoide tendo algum problema, ela não consegue produzir o hormônio que ela está recebendo a ordem. Então, a gente vai ter uma desregulação aí, ela vai produzir menos hormônio. Tá? E é uma coisa bem interessante esse comando aí que não está acontecendo, porque a hipófise, lá de cima, manda aumentando o TSH. E ela não consegue obedecer, aí diminui o T3 e o T4 livre. Ou ela também há outro tipo de hipotireoidismo, que é o hipotireoidismo por problemas da hipófise, mas é uma coisa mais complicada. Ou então a hipófise manda informação, né? Falei, olha, diminui a produção do hormônio da tireoide. E ela não consegue, ela está autônoma, ela está atacada, né, por anticorpos, por doenças autoimunes que ela produz sem obedecer esse comando. Então, essa questão do hipo, muitas vezes, é uma agressão da tireoide, né, que ela não consegue produzir hormônio, ou o hipertireoidismo, ela produz demais, justamente também por um estímulo excessivo vindo de fora, né, atacando a tireoide, que ela produz demais sozinha, né? São problemas específicos da glândula mesmo, né, que produzem de forma autônoma, sem comando. Que é impressionante, né, como é que é uma glândula que... Acho que hoje em dia não mais, né? Porque a informação cada vez mais chegando para todo mundo. Mas como é que a gente, né? Até na oftalmologia, muitas vezes a gente se depara, né? Em casos... Você vê os casos do que acontece no hipertireoidismo. Exatamente. Que é justamente essa função enlouquecida da tireoide. Ela produz excessivamente hormônio, sem ordem de ninguém está mandando ela produzir, mas ela, uma questão de estímulo excessivo, né? Geralmente, em geral, autoimune, mas também pode ter outras causas, né? Ela produz muito, pode ser até vírus também, né? Uma tireoidite. Então, ela produz excesso de hormônios. E aí, no caso da doença de Graves, que é uma doença autoimune, ela vai atacar o olho, né? Esses anticorpos vão atacar lá a musculatura do olho. E você tem aquilo que a gente chama de uma proptose, né? O olho fica aquele olho para fora, famoso. Bugalhado, né? Bugalhado. Só fala, né? Que é um símbolo do hipertireoidismo. Não, excelente. E, na verdade, faz parte, né, da anamnese, né, de todo médico, né, perguntar como é que está a saúde da... Sim, se você tem algum problema na família, você tem alguém na família com algum problema de tireoide, porque as doenças da tireoide são muito mais frequentes em mulheres, né, uma estatística de 5:1. Além disso, tem um fortíssimo componente genético. E, assim, é frequente você ver também genético e hereditário. Então, você vê frequentemente pessoas da família terem, né, também alguma coisa na tireoide. Uma pessoa tem hiper, mas a mãe tem nódulo, a mãe tem câncer de tireoide. Então, muitas vezes, essas são mutações cromossomiais, né? Não, às vezes não é só da tireoide, às vezes a pessoa também tem diabetes junto. Quer dizer, são alterações de braços cromossômicos aí que você vai ver uma série de alterações, né, que cursam com outras doenças também endocrinológicas. Mas o da tireoide é muito interessante, a história familiar. É bem marcada, bem marcada. A tia tem, a mãe tem, a prima tem, a irmã tem.
Então você vê às vezes uma história familiar amplíssima de todo mundo ter algum comprometimento. Não exatamente a mesma doença. Né, cada um recebe um pacotinho. Um é o IPA, outro é o IPA, outro é o nódulo, outro é, né? Maravilha. Eu estou conversando aqui com a doutora Ana Cristina Belcito, que ela é chefe do serviço de endocrinologia do Hospital São Vicente de Paula. A gente vai para um intervalinho rapidinho e estamos voltando já já. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Saúde. E se você chegou agora, o assunto de hoje é a saúde da tireoide. Quem conversa conosco sobre esse tema é a doutora Ana Cristina Belcito, chefe do serviço de endocrinologia do Hospital São Vicente de Paula. A gente estava aqui nos bastidores antes conversando, bastante... Eu tirando minhas dúvidas, mesmo como médico oftalmologista. Ana, são diversas perguntas aqui, mas acho que uma a gente não pode deixar de falar, que são os nódulos da tireoide, né? Tem pessoas que às vezes tocando acham que tem uma coisa diferente no pescoço, né? Aqui na região onde fica a tireoide, acha que está estranho. O que são esses nódulos? Esses nódulos são perigosos, né? E o que a gente deve fazer? Obviamente é procurar um especialista, sim, mas o que são esses nódulos e qual o grande perigo deles? Então, essa é uma questão bem importante, né? Hoje em dia, a gente pede com muita frequência ao hospital, de forma geral, né, ultrassom, coisa que não tinha antigamente. A gente não tinha um acesso como tem hoje. Os métodos diagnósticos são muito mais baratos e a gente consegue fazer amplamente, né, como exame de rotina. Então, a partir do momento que vários médicos começaram a pedir de check-up, o clínico, o ginecologista, principalmente o ginecologista, né, que é o médico da mulher que faz o check-up, você vê que tem mulheres que só vão no ginecologista, que ele avalia tudo, ele avalia a parte de bioquímica, é o grande médico hoje, né? O comandante, impressionante, né? Menos urologista, enfim. Então, o clínico também, né? Então, o grande approach hoje que você tem, realmente, incrível, realmente é o ginecologista que encaminha muito pra gente, e a gente também, às vezes o paciente vem para parte de obesidade, a gente acaba detectando alterações da tireoide, na palpação, aí a gente pede. Então, hoje se pede muito mais exame. Com isso, naturalmente, você vai diagnosticar com mais frequência nódulos, né? Muitas vezes eles não são palpáveis, na grande maioria das vezes, e às vezes já são palpáveis, né? Que a pessoa pode vir a perceber em casa e chega para o médico e fala, doutor, senti alguma coisa aqui no pescoço e tal, aí se pede ultrassom e confirma. Aí, justamente para não haver uma conduta muito bagunçada, de cada um fazer o que quer, tipo, um acha que tem que fazer uma coisa, outro acha que tem que fazer punção, outro acha que não tem que fazer nada, se instituiu condutas pormenorizadas. Então, o nódulo vai ter as características. Essas características já foram amplamente estudadas, foram discutidas em consensos, foram largamente discutidas, né? E aí tem os consensos do que vai fazer com cada situação. Então, os nódulos têm as características, e aí a gente vai adotar as medidas conforme essas características. Claro que você pode fazer alguma coisa que não esteja dentro desse protocolo, mas de forma geral a gente tenta fazer isso para ajudar o próprio paciente a não ficar preocupado e o paciente não ficar ali, né, angustiado com as diferentes condutas. Então, se instigou uma série de condutas conforme as características, do tamanho do nódulo, da vascularização, se tem calcificação, principalmente o tamanho, né? O tamanho do nódulo, que é uma característica bem importante. Se cresceu rápido, não, né? Então você vai perceber. E geralmente o que você faz é nada. Só acompanha anualmente, né? E se houver necessidade de uma biópsia, né? Que são justamente esses protocolos, dão a sugestão pra gente, né? A não ser que você queira realmente fazer, né? Que você acha que tem que fazer. O paciente pede para fazer muitas vezes, né? Não, doutor, eu quero fazer, porque minha mãe teve câncer de tireoide, minha mãe teve câncer, meu pai, meu irmão. Aí eles pedem. Mas, em geral, você não faz nada, você só acompanha anualmente, né? Que é diferente do BIHATS da mama. As pessoas fazem essa analogia, TIRADS e BIHATS. Então, quando chega. O da mama, você tem que. Né? Então, 3, né? A pessoa já fica. Faz analogia ao câncer de mama. Então, mas não é isso, entendeu? É uma coisa muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito menos de menor gravidade. Em geral, é acompanhamento. Claro que as características vão ditar a tua conduta. Então, em geral, a grande maioria deles são benignos. Então, geralmente a gente vai acompanhando anualmente, né? E outra coisa bem importante, que é vital, né? A experiência do ultrassonografista é vital. Não adianta fazer com qualquer pessoa. É um exame médico dependente. É um exame médico dependente. Então, a característica mais importante do ultrassom é quem faz o ultrassom.
Quanto mais ultrassom o indivíduo fizer, mais experiente ele vai ser. Então, é um exame dependente demais da experiência, ainda mais que a tireoide é pequena, os nódulos são pequenos, é uma coisa muito detalhada, as características, né? É o ideal o médico fazer de ano para ano, no mesmo local, na mesma clínica, com o mesmo aparelho. Então, essa característica é vital para a gente conseguir, porque o exame chega para mim, já, né? Com uma pessoa olhando, que mede, vê as características. Então, eu preciso desse olhar desse especialista, né? Por mais que você olhe e reconheça muita coisa, mas quem está fazendo, quem mede, e vai ser a pessoa na hora, né? Com certeza. Mas, obviamente, como você falou, né? A grande maioria dos casos são casos benignos, né? Existem, sim, os casos, né, Maria? Casos... Esses casos são bem marcados, não vai ter... São bem floridos, geralmente, né? Assim, o nódulo do mal é o nódulo que você logo vê que é o nódulo do mal. Ele tem características do mal mesmo, que a gente chama entre aspas, né? É uma brincadeira que a gente faz, porque a gente sabe que ele vai ter características esquisitas ali, que fica todo mundo de olho ligado. E, né, a gente já sabe logo, isso aqui tá estranho, vamos... E às vezes é um nódulo com uma característica estranha, mas ele é tão pequeno que você opta para a pessoa acompanhar. Porque o fato de você tirar um nódulo desse vai dar mais problema do que o próprio nódulo para a paciente. A paciente vai ter que se submeter a uma cirurgia, vai tirar um pedaço da glândula. Então, às vezes, é melhor ficar olhando, ver se ele vai crescer ou não, para tomar uma atitude, do que uma conduta mais agressiva. Maravilha. Agora, como a gente falou, né? A questão da tireoide tem muita relação, né, com o sexo feminino, né? Com as afecções, né? Da tireoide, o sexo feminino, infelizmente, é mais acometido. E aí, diversos problemas podem causar, né? Então, a pergunta que é aqui, a queda de cabelo pode ser um sinal de problema na tireoide ou como diferenciar de uma queda de um cabelo comum? Uma pergunta clássica, né? Então, é uma pergunta clássica e é uma pergunta dificílima de responder, porque... Em geral, para você ter um quadro de queda de cabelo, o indivíduo tem que ter uma disfunção hormonal gravíssima, já alta, em geral, né? Causa de queda de cabelo são 500 mil, né? A própria menopausa, deficiências nutricionais, questões vitamínicas, produtos de química que a pessoa está usando, de cabelo, a grande causa é local, né? O shampoo que aumenta a oleosidade, o creme rinse, enfim. São 500 mil causas, né? A tireoide é que menos dá problema no cabelo. É a coisa mais inocente de tireoide em relação a isso. Porque para você ter um grau de queda de cabelo importante, muitas vezes você tem que estar com uma variação hormonal já bastante importante. E aí outros sintomas vão estar aparecendo, sim, com certeza. Já é uma coisa... Vai haver outras coisas junto. Que é a minha pergunta, né? A questão da fadiga, né? Sim. Do paciente... Que é uma queixa complexa, né? Hoje a queixa tá cansado comum. Hoje em dia pelo quê? Tá com depressão, todo mundo tá cansado, né? Você tá cansado. Sono hora ruim. de trabalho, sono ruim, né? Então, mas... É a clínica, né? A clínica soberana, né? De você poder avaliar. Um sintoma, né? No meio de um monte de sintomas. Fadiga hoje é a queixa mais frequente que a gente tem no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque tem uma série de coisas que causam fadiga. O homem moderno está cansado, tem muito estresse, tem muita cobrança, dorme mal. As demandas são muito maiores hoje, né? As questões... O dia a dia está mais corrido, o indivíduo come pior, ele não tem o tempo de fazer um horário de refeição, ter uma vida tranquila. As demandas da vida moderna são muito grandes, então o indivíduo está sempre cansado. Então a coisa mais frequente que a gente tem hoje é a astenia, né? Cansaço, fadiga crônica. E a tireoide é o que eu menos acho, tá? Para falar, é raríssimo eu achar. Em geral, eu vejo que é a obesidade, ou dormir mal, a apneia do sono. Dormir mal é a principal queixa que eu vejo, e a má alimentação, pobre em proteína, né, pobre em vitaminas, que faz essa depressão nutricional. E isso tem a ver também um pouco, né, desses sintomas, né, com a questão do sentir o frio excessivo, né? Sim. Ou calor, né, por excesso de alguma disfunção tiroidiana, né? Na verdade, é isso tudo que a gente está falando, né? Isso vem junto com tudo isso, né? Com Sim. Cansaço, né? Alteração da pele, muitas Sim. vezes, né? Como eu te falei, hoje, pela frequência que você tem as pessoas em geral vão uma vez por ano e habitualmente, pelo barateamento dos exames, né, se faz com mais frequência exame. Então, o TSH e o T4 livre estão no SUS também. É raro uma pessoa não ir durante um ano no médico. Não é claro que a pessoa pode ficar, na época da pandemia, você vê gente que não foi ao médico nesse período. Achei um monte de coisa que as pessoas ficaram bem doentes mesmo, porque ficaram 2, 3 anos sem comparecer. Mas na vida prática, as pessoas costumam uma vez por ano em algum profissional
que vai pedir esses exames, até pela facilidade hoje, pelo barateamento do exame, né? Aí você acha, mas é difícil achar hoje na vida prática, né, no dia a dia, um quadro clássico, é raríssimo. Talvez eu veja isso no interior, que as pessoas têm menos acesso, né? Em situações realmente específicas, mas não é uma coisa... Outra causa que é uma coisa que pode acontecer, algumas medicações darem hipotireoidismo. Sim, importante falar sobre isso. Então, por exemplo, o lítio, por exemplo, é uma medicação para depressão que pode dar hipotireoidismo. Só que é um quadro mais, né? Às vezes acontece abruptamente. Outra coisa, o Oncoron. Toma o remédio e logo depois... O Oncoron é um remédio que a gente tem bastante problema com o tireoide, muito frequentemente, tá? É um dia a dia que a gente tem aí de susto com o Oncoron, porque às vezes a pessoa está tomando 2, 3 meses e, bum, vem um problema da tireoide. O lítio é a mesma coisa. O lítio é um pouquinho mais devagar, tá? Mas algumas pessoas podem estimular a produção de anticorpos, estimulados pelo Oncoron, por exemplo. Ele pode mexer com essa cascata imune aí da tireoide e desencadear anticorpos contra a tireoide. E isso aí dá um problema realmente de uma arritmia, um hipotireoidismo rápido. Então, você vê em pouco tempo o paciente abrir um quadro desse, que aí vai ver, tem sempre um Oncoron envolvido, né? Que é um remédio maravilhoso, salva vidas, é um remédio super importante, tá? Que às vezes não dá para você tirar, mas existe muita atenção por parte do médico que está acompanhando esse paciente. Então, né? Para poder estar regulando e impedindo, né, essa questão. Tanto para arritmia, sim, quanto para a parte do hipotireoidismo. Ele pode causar as duas coisas. E a gente é chamado com frequência para avaliar paciente que você leva um susto. O paciente está fazendo flutter. Por causa dessa questão aí do uso do estímulo, do hipertireoidismo rápido, e altera o ritmo cardíaco, porque uma das grandes funções da tireoide é regular a questão da parte cardíaca, né? Do ritmo cardíaco. Então, tanto o hipo está ali relacionado a uma baradicardia importante, quanto o hiper a uma arritmia, um flutter, né? Uma fibrilação atrial. Excelente. Estou conversando com a Ana Cristina Belcito, que é chefe do serviço de endocrinologia do Hospital da São Vicente de Paula. A gente está falando hoje sobre a tireoide. Aqui são diversas perguntas. Essa glândula tão importante, né? Que influencia em tudo, como a gente vem falando aqui. Pode influenciar também, né, Ana, na questão do humor, né? Causando também essa questão do paciente estar mais ansioso. Sim. Ou o paciente estar mais deprimido. Depressão hoje em dia é um problema. Então, isso aí é uma coisa interessantíssima também. No nosso dia a dia aqui que a gente vê, paciente encaminhado pelo psiquiatra, que eu acho muito bacana. O psiquiatra também é uma pessoa que checa bastante os pacientes, pede exame com frequência, e justamente pela área dele, é frequente a gente achar, às vezes, um hipotireoidismo. Tá. E o que é interessante, né? Em geral, eles acham um hipotireoidismo subclínico. Quer dizer, o que é subclínico? Abaixo do clínico. Isto é, a pessoa tem já um começo de uma alteração, comecinho, né? Mas ainda não tem aquela alteração ainda voluptuosa, né? Aquela coisa assim, aquela alteração que aparece. Então é uma coisa bem sutil, o hormônio está um pouquinho alterado, mas é uma coisa bem sutil. E às vezes não tem indicação de você tratar, porque é muito sutil. Então é uma questão às vezes complexa para isso, porque às vezes o paciente pode estar piorando do quadro da depressão e o psiquiatra fica preocupado, será que é da tireoide? Em geral não é, porque às vezes a gente até aumenta um pouco o remédio e geralmente o quadro não muda, tá? Às vezes pode ser da medicação, do lítio, por exemplo. Às vezes pode ser de família, as pessoas têm hipotireoidismo familiar. Mas é uma coisa que a gente percebe, essa angústia dessa pequena variação, que é o subclínico, que muitas vezes você não faz nada e não é causa de nada. Ele simplesmente vai dar, né, uma coisa... E muito raramente, na prática, a gente percebe uma grande variação. Em trabalhos científicos que têm mostrado aí que não é frequente essa pequena variação hormonal causar um quadro de depressão. Tá? Pode vir ao longo do tempo, você evolui para um quadro de hipotireoidismo clínico, né, com variação hormonal importante, né, e dar alguma coisa, mas, né, é uma coisa que a gente percebe que é muito, muito sutil. E isso vale tanto para a questão da ansiedade também? Ou Sim, não? também. A ansiedade está mais relacionada à pessoa que já tem o problema do hipotireoidismo e está fazendo o remédio, a levotiroxina, e a variação da dose do remédio. Então, por exemplo, às vezes se aumenta um pouco o remédio e é um remédio altamente chatinho para absorção, porque ele precisa do meio ácido. É uma questão bem, bem importante também isso, porque o remédio tem uma série de variações para absorção.
É um remédio que tem uma série de cuidados. Não pode ser trocada a marca com frequência, a gente tem que obedecer aquela marca sempre, porque elas são 75% semelhantes, elas não são 100% semelhantes. Olha, interessante. Tem que ser tomado em jejum, tem que ser tomado com água, não pode tomar com vitamina, cálcio, ferro, nada disso. É um remédio que você tem que tomar purinho ali, pelo menos 30, 40 minutos antes do café da manhã. Então tem uma série, não pode tomar com leite, que dá variação. Então, que é o famoso Sintroid. eu levo tiroxina em geral, né? O pessoal Você tem fala, várias marcas. tô tomando, tô tomando remedinho da tireoide. E às vezes o paciente fala tão assim, tão... Você tem várias... Então são ótimos remédios, são baratos, de baixo custo, mas é um remédio que o indivíduo tem que tomar todo dia. Então não dá para... essa rotina da tomada é importante, que é outra questão problemática para o paciente, né? De você pensar às vezes, eu vou tirar a tireoide do paciente e não sei o quê, e aí a pessoa vai ter um hipotireoidismo pro resto da vida, vai ter que tomar remédio. Então, é muito essa questão aí de ser, é um remédio de uso diário. Então, é aquela coisa, muitas vezes, essas variações das dosagens do remédio da tireoide, para um indivíduo que precisa do remédio, podem dar variações clínicas. Por exemplo, você precisa do remédio. Aí você esqueceu o remédio uns dias, não estou tomando, ou estou tomando com leite, estou tomando com vitamina, estou tomando junto com pantoprazol ou com meprazol, enfim, você vai ter uma variação dessa dosagem hormonal. Aí você vai ter uma clínica muitas vezes por causa disso, com o aumento do colesterol, pode dar mais sonolência, vai interferir com a tua absorção do remédio, né? Estou fazendo dieta, né, para perda de peso, estou focado em perder peso, então estou reduzindo a minha ingesta. Houve perda de peso, o hormônio também vai, essa dosagem aí que a gente combinou vai estar diferente daqui a pouco. Sim. Tá? Você vai ter que dar um ajuste nessa dose, porque aí você pode vir a ter excesso por causa da perda de peso. Então, pode ter clínica de ansiedade, agitação, taquicardia, insônia. Então, vai dar essas variações. Então, não é um remédio que o indivíduo pode ficar livre do médico. Ele tem que estar sempre acompanhando, né? Variação de peso, variação de absorção. Ou remédios que você tome junto podem interferir com a levotiroxina, que é o remédio para regular a função da tireoide. Maravilha, Ana. Na verdade, mais uma pergunta aqui que surgiu, né? Com relação à menstruação irregular, né? Pode ser um sinal de alerta para se investigar Sim. a questão da tireoide, como já falou. Super importante, porque a tireoide também tem relação com fertilidade e com a função sexual, né? Com a parte hormonal feminina, né? Então, masculina também. Então, é mais uma questão da função reprodutiva que a gente tem na tireoide, super importante. Então, tanto as variações do hormônio podem regular o ciclo menstrual, o hipotireoidismo ou o hiper, pode interferir com as dosagens. Realmente a mulher para de menstruar ou menstrua demais, dependendo das variações, no hipertireoidismo ou no hipo, é real. Quanto diminui a fertilidade em tratamentos que as mulheres queiram fazer de fertilização in vitro, por exemplo. Então é uma coisa super importante. A gente recebe pacientes com frequência para acertar isso, pensando numa FIV, né? Num tratamento para fertilização in vitro, porque é muito importante ter essa sinergia dos hormônios todos funcionando bem para uma ovulação e uma gravidez sadia, né? Interessantíssimo. E, na verdade, de novo, né? É ela comandando aí, Sim. Né? Mandando todo mundo, né? E, na verdade, mandando todo mundo, não só no adulto, né? Obviamente, mas na adolescência, né? A criança, né? Existe essa variação da criança logo cedo também. A gente já falou do teste pezinho, que é lei, né? Sim. Todo mundo que já nasce faz o teste, mas existe essa variação. Sim. Então, pediatras também são outros profissionais importantes. O grande problema mesmo é nessa fase infantil, que é justamente o primórdio do desenvolvimento cerebral. Vai chegar uma fase que é frequente a gente ver um hipotireoidismo subclínico em criança e adolescente, mas com uma clínica totalmente normal. Pode haver um hipotireoidismo, um aumento do TSH com o T4 livre normal em muitas crianças, só que em geral você só acompanha. Sim. Você não vai entrar logo, você vai ver o que vai acontecer. Em geral é uma coisa bem comum e depois regula. Então, né, só em casos realmente que você percebe que está modificando o aprendizado da criança, está interferindo com a parte dos lipídios do sangue, como colesterol e triglicerídeos, você pode ter um hipotireoidismo mais importante aí para tratar logo. Mas em geral na criança você não sabe, a gente não trata logo uma coisa pequena, né? Uma coisa, uma parte subclínica. Agora, na mulher gestante que está grávida, é uma coisa muito importante a gente começar a tratar logo, que a mulher muitas vezes já começa no início da gravidez ter essa variação, é importante que a gente trate logo. É uma das questões assim de urgência, né? A gente diz que
as duas pessoas que a mulher tem que comunicar, que quando engravida é o endócrino, né, e para a família, para o marido, para a mãe, porque muitas vezes essas variações do hormônio da tireoide têm que ser tratadas logo e quando a mulher está pensando em engravidar, ela tem que checar antes os exames, se ela for hipotireoideia, né? Se ela tiver alguma alteração de tireoide, ela tem que, antes de engravidar, já começar a acompanhar, e engravidando tem que acompanhar, porque há risco alto de distúrbios cognitivos do feto. Maravilha, Ana. A gente está aqui conversando com a doutora Ana Cristina Belcito, chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital São Vicente de Paula. A gente vai agora para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso bate-papo hoje sobre tireoide no nosso Vox Populi Saúde. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Voltamos aqui então para o nosso bate-papo hoje no Vox Populi Saúde com a doutora Ana Cristina Belcito, que é chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital São Vicente de Paula. São diversas perguntas, eu confesso que eu estava até falando aqui no intervalo com a nossa produtora, com a Flavinha, que eu não estou nem perguntando, Ana, assim, tá incrível o domínio do assunto, obviamente, mas como conduzir na entrevista, e as perguntas que chegam a gente vem batendo, né, e mostrando o tão quanto é importante, né, desde toda a avaliação, do diagnóstico, obviamente, mas a tranquilidade em você enfrentar, né, um problema que tem cura, né? Você tem como tratar e acompanhar, né? E aí uma pergunta que a gente vem falando, a gente falou do adolescente, da criança, adolescente, estamos falando muito das mulheres, mas os idosos, né? Os idosos também podem ser afetados por problema da tireoide, geralmente mais quando estão com a questão medicamentosa, como a gente já falou, na questão, né, do antidepressivo, com remédio de coração, mas é nessa fase que tem um problema do idoso ou não? Sim, também um outro capítulo aí importante no nosso dia a dia do endocrinologista, porque o idoso hoje é a maior parte dos nossos atendimentos de rotina no consultório. Então, a população, graças a Deus, pelos nossos acessos hoje aos meios diagnósticos, de tratamento, medicação, o idoso hoje vive muito mais. Então, naturalmente, a doença tiroidiana, né, também tem a ver com o envelhecimento. Então, a tiroide também vai envelhecer junto com o indivíduo. Naturalmente, você vai pegar uma incidência aumentada de hipotiroidismo. O hiper não é tão frequente, mas também a gente também encontra, né? O hipotiroidismo, o hipertiroidismo mais comum é o subclínico também. Certo. E tem muita relação com medicação também, né? Com outras questões medicamentosas e genéticas também, características, né, do indivíduo, mas o mais frequente é o hipotiroidismo, porque faz parte também do envelhecimento. E a questão de tratar o hipotiroidismo no idoso é muito mais um cuidado de você realmente ver se o idoso tem essa indicação de você tratar. Muitas vezes não se trata, só se acompanha. Existe um critério que eles botaram um número de 10, por exemplo, que seria um número para saber se a partir daquele valor de um TSH a gente vai ter realmente necessidade. Então 10 ficou como sendo um marco no idoso para a gente tratar ou não. Se houver fator de risco importante para tratar esse paciente, se houver outras comorbidades que peçam que esse paciente inicie o tratamento antes, a gente começa. Mas, em geral, é uma coisa muito mais tranquila, a gente é muito mais permissivo com o hipotiroidismo no idoso. Já o hiper, a gente já não é tão permissivo, né? Alguns idosos abrem um quadro de hipertiroidismo, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, às vezes não é autoimune, às vezes é medicação, enfim, às vezes uma tiroidite, a gente às vezes não sabe bem por quê, né, que o idoso abre um quadro, uma doença de Graves no idoso. São quadros com sintomatologia muito mais branda, não é a mesma sintomatologia das outras fases da vida, parece que é uma coisa mais... E muitas vezes o idoso até tem algumas alterações comportamentais, ele pode até deprimir, mesmo no hipertiroidismo subclínico, pode ter algumas alterações de sono, agitação e perda de massa óssea, uma piora da massa óssea também no hipertiroidismo do adulto. Então, o hipertiroidismo do adulto, pelas questões de alterações cardíacas, de mexer com a função cardíaca do paciente, a gente trata também de forma mais rápida, né? É uma coisa importante para a gente ter esse cuidado no hipertiroidismo do adulto e do idoso, né? Do idoso, mesmo quando é um nível subclínico. A gente tem um certo cuidado maior por outras questões que possam estar associadas, né, principalmente da parte cardiovascular e perda de massa óssea e muscular.
Diferente do hipotireoidismo, que a gente já é mais condescendente com essas questões aí, porque faz parte do envelhecimento. Então, é frequente a gente receber pacientes idosos com hipotireoidismo subclínico e a gente não vai fazer nada. Só acompanhar. Só ficar de olho. Excelente. Para quem está chegando agora aqui, a gente está falando hoje sobre as doenças da tireoide, todo o cuidado, né? E aí, Ana, de repente alguém que está ouvindo agora, que entrou que ligou o rádio agora, a gente falou um pouquinho no começo, mas eu queria que você falasse para a gente, né? A diferença, a gente vai falar um pouquinho nessa parte do programa agora sobre os exames, né? Qual é a diferença, né, entre o T3, o T4 e o TSH nesses exames laboratoriais, né? Os pacientes, às vezes, o médico pede, não explica, né? E o paciente olha, o que é esse T3, o que é esse T4? O que você falou assim no começo, um pouquinho de novo sobre isso? É uma coisa assim, eu vejo no dia a dia que as pessoas pedem um monte de exames que não tem necessidade de você, porque nem o médico que pediu sabe muitas vezes avaliar aquilo, tá? Então, na prática, o TSH é o que vem para reger a função da tireoide, que é o manda-chuva, né? O TSH. Ele vem produzido pela hipófise. É ele que vai dar as ordens. Faz assim, faz assado, tal. É o hormônio que comanda a tireoide. Vem da hipófise. Aí, quando ele chega na tireoide, aí vai estimular a produção do T3 e do T4 livre, do T4. Né? Só que quando a gente vai dosar, o que importa realmente hoje na prática, que é suficiente para a gente acompanhar, né, o nosso dia a dia, é somente o TSH e o T4 livre. O T3, a gente, em situações de hipertireoidismo, de uma causa, às vezes, com T4 livre normal, mas que é uma coisa rara, a gente até pede o T3, mas em alguns casos de hipertireoidismo, né, que a gente até pode pedir o T3 para acompanhar, mas não é uma coisa, não é um hormônio que vai, né, ser o mais importante para dar um diagnóstico na nossa clínica diária. Os mais importantes são o T4 livre e o TSH. Eu vejo um monte de pedido de T3 reverso, que eu não vejo, que o pessoal não sei nem para que serve aquilo que eles pedem. Porque não tem indicação de nada, né? T3 livre, T3 reverso. Eu falei, gente, mas por que a pessoa pediu isso? E muitas vezes nem sabe, não tem nem especialidade para isso. O combo, né, do papel ali do É uma coisa, né, assim, complexa de entender, né, por que a pessoa pede aquilo que gasta uma fortuna do plano de saúde. Com certeza. De exames, né, e aumenta o nosso custo do plano de saúde por causa de coisas que a gente não sabe nem para que serve, né. E aí nessa partida, né, com a alteração de hormônio tiroidiano, o ultrassom ele é indicado quando, né, quando geralmente você tem um aumento da tireoide, você tem uma dúvida, ele entra junto com a cintilografia. A cintilografia a gente pede em casos específicos para diagnosticar a possível causa do hipertireoidismo. É uma grande ajuda a cintilografia ainda. Em causas de nódulos autônomos. Então, é um exame específico num caso X, né, que a gente vai usar. Não é para ficar pedindo toda hora a cintilografia. Então, é mais para o hipertireoidismo e para o nódulo autônomo. Ultrassom é uma coisa muito complicada. A gente percebe que quando a gente examina o paciente, né, se a gente percebe um aumento da tireoide, alguma alteração da tireoide na nossa palpação, a gente vai pedir o exame. Só que a questão toda hoje é que a facilidade do acesso ao exame, né, o paciente quando vem com o exame, ele já vem com os exames todos, ultrassom de tireoide, abdômen, mama, transvaginal, próstata. É um combo, né? Combo de exames que se habituou a fazer, mesmo como se fosse um exame de rotina. Então, em geral, as pessoas já chegam para mim com os exames. Na prática, você vai pedir quando você percebe alguma alteração. Ou porque o exame de sangue tem alguma variação, você percebe no exame de sangue uma alteração do hormônio, aí você vai pedir, né? Ou, clinicamente, o paciente tem alguma alteração de uma taquicardia, uma hipotensão. Então, alguma coisa que você possa, né, ter um ganho na tua conduta com isso. Essa é a questão clínica. Mas não é o que você vê na prática hoje. Hoje as pessoas estão fazendo muito exame de rotina mesmo. E naquelas fases mais avançadas que a gente viu, o paciente tem um problema, vai ter que submeter uma cirurgia, né? A gente falou que ela não é tão comum, né? A cirurgia em si, não chega nesse final, né? A gente tem como, né, o controle, tem como uma avaliação, né? Então, você vai operar quando for a indicação. Né? Então, aí é uma questão... O paciente tem, às vezes, né, uma tireoide muito grande. É um bócio importante, uma alteração, né, de aumento da tireoide global. E aqui a gente visivelmente vê que a pessoa tem.
Mas aquilo ali, né, você pergunta, é uma tireoide, né, realmente visível. Mas às vezes a pessoa não quer operar. Né? Às vezes, né, eu falei, olha, é cirúrgico, você está desviando. Quais seriam as indicações para você operar? Quando essa tireoide é tão volumosa que atrapalha a pessoa engolir, né? Respirar até mesmo. E, quer dizer, uma coisa esteticamente, né? Esteticamente, seriam as indicações cirúrgicas de uma tireoide volumosa. Às vezes um nódulo muito grande que está desviando traqueia. Também é uma indicação, que está dentro do mediastino. Às vezes a tireoide é tão grande que ela está para dentro do tórax. Mas, incrivelmente, às vezes a clínica não tem. Às vezes a questão, mas, né, a pessoa não tem uma clínica importante para essa queixa. Mas vai dar problemas ao longo dos anos. Essa repercussão vai dar problema no mediastino, vai aumentar a incidência de outras complicações. Mas às vezes é uma coisa complexa que o paciente, às vezes, não vê necessidade de operar, né, não quer operar, tem medo de operar. Mas o morso volumoso é uma indicação também, né? Desviando traqueia, pode atrapalhar a parte ventilatória também. Antes da gente terminar o programa, né? Estamos, infelizmente, chegando quase no finalzinho do nosso programa. Infelizmente, uma pergunta aqui, né? E quem teve um câncer de tireoide, consegue ter uma vida normal? Totalmente normal. Porque a maioria dos cânceres de tireoide são cânceres de ótimo prognóstico. Então, muitas vezes a pessoa tira a lesão, muitas vezes não se precisa fazer nada além disso. Às vezes você só tira uma parte da tireoide, a outra fica. Em muitos casos você não tem nem necessidade de tirar a tireoide inteira. Hoje em dia eles fazem cirurgias só tirando o nódulo, né? Se for uma lesão um pouquinho, né, na peça cirúrgica, for uma lesão um pouco mais, um pouquinho mais invasiva, ou muito mais invasiva, você faz o iodo radioativo, você tem ótimas respostas com iodo. Como monitorar isso é muito fácil, né, justamente pelos ultrassom, um exame maravilhoso para monitorar recidivas das lesões, né, e pelo exame de sangue também, a tiroglobulina. Então, o prognóstico é excelente. Há casos que não são tão fáceis, né? Algumas, mas é uma minoria. Há casos realmente são mais agressivos, são casos que são indicados muitas vezes por INCA, para serviços de oncologia, com tratamentos mais específicos hoje, que são as células-alvo, para terapia-alvo, contra as células específicas do tumor. Então, há tumores que não são tão fáceis de você... mas eles já, em geral, abrem o quadro com uma gravidade. É uma coisa bem interessante. Você logo vê que são lesões bem mais agressivas de abertura. Não é um tumor tão banal, como a gente vê na maior parte dos casos, né? São tumores que se abrem de uma forma bem mais agressiva. Então, esses casos, geralmente, você hoje também tem tratamentos mais avançados, acompanhando os outros tipos de câncer também da população. Então, as mesmas terapias hoje, muitas vezes, você usa para vários tipos de câncer, você usa também para os tipos de câncer da tireoide. Então, hoje é uma coisa bem tratável. Ana, eu quero te agradecer aqui essa participação no nosso programa de hoje, no nosso Vox Populi Saúde. Quero lembrar, né, que eu estou conversando com a doutora Ana Cristina Belcito, endocrinologista, chefe de serviço de endocrinologia do Hospital São Vicente de Paula. Com certeza a gente pode marcar, né, Flávia, um retorno para a gente poder falar de diabetes, falar sobre um monte de coisa ainda. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse aqui as suas redes sociais, o contato, caso alguém queira te contactar, ter uma consulta, enfim, te procurar, por favor. Eu trabalho no Hospital São Vicente de Paulo, é fácil acesso ao hospital, e trabalho no meu consultório. O meu Instagram, doutora Ana Cristina Belcito, qualquer dúvida, ou e-mail anabelcito@gmail.com. Estou sempre à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigado, Ana. Amigos ouvintes, uma boa noite para todo mundo. Até semana que vem com o nosso Vox Populi Saúde. Saúde, bem-estar e informação. Você acabou de ouvir Vox Populi Saúde.